Olá, queridos, tudo bem? Nada poderá nos separar do amor de Deus. E em Romanos 8:39 diz que nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá, nada, querido. Não seremos separados desse amor incondicional. Ele te ama. Mesmo que você mergulhe no mais profundo mar, o amor de Deus jamais te deixará. Não terá fim. Ele sempre estará presente e o seu amor jamais deixará você. O amor dele irá te perseguir. Não adianta buscar em outros lugares para fugir e tentar se esconder do propósito, porque ele te ama, ele sempre estará presente. Talvez você já até sabia disso, mas não imaginava a grandeza desse amor. Se você vive essa realidade, talvez a sua história ela seja parecida com uma de uma pessoa que é Jonas. E Jonas, do 1 ao 12, diz assim, ó. Certo dia o Senhor disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, vai à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de partir ao meio, e os marinheiros ficavam com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram as cargas do mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído num sono profundo. O capitão do navio o encontrou e disse: como é que você está aí dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Os marinheiros disseram uns aos outros: vamos tirar sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos nesse perigo. Eles fizeram isso e o nome de Jonas foi sorteado. Então lhe perguntaram: agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é e qual o seu povo? Jonas responde: eu sou hebreu e adorador do Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. E em seguida Jonas contou que estava fugindo de Deus. O Senhor, ali os marinheiros ficaram mais apavorados ainda e disseram: veja só o que você fez. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu: vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que esta terrível tempestade caiu sobre vocês. Queridos, o que devemos fazer, nesse momento? A não ser entender ou tentar entender a escolha de uma pessoa. Deus, ele direcionou e Jonas tomou uma decisão de fazer a sua própria vontade, de ir para um outro caminho, um outro percurso. Você já ouviu alguém dizer que não tem ninguém enganado nessa história? Você já ouviu alguém falar isso? Talvez você já tenha falado isso algumas vezes. Mas a direção de Deus ela é muito clara. Deus tinha direcionado a ele a ir para Nínive e pregar contra ela. A direção era direta e reta, mas para não fazer a vontade de Deus, Jonas foi a Jope
depois para Tarse e pagou uma passagem que deu o maior caô. É mais ou menos assim na nossa vida quando decidimos fazer as nossas próprias escolhas. Na maioria das vezes gastamos mais energias pagando um alto preço que ainda temos que lidar com a direção que tomamos por nós mesmos para tentar chegar sei lá onde, muitas vezes. Você já percebeu que Jonas pagou a passagem desse navio? Se ele pagou para alguém. Alguém sabia que Jonas estava ali. Talvez não sabia que ele tinha ido para o porão, mas sabia que ele estava no navio. E o navio estava ali, o navio estava naquele porto. Jonas entrou, pagou e foi para o porão. Por mais que tivessem surgido muitas perguntas, algumas pessoas ali sabiam a condição que Jonas se encontrava ali, porque ele mesmo tinha falado. Só que quando a situação foi piorando, as pessoas agiram como se não soubesse de nada. E você já viu isso acontecer com alguém que você conhece ou com você mesmo? Na hora que surgem as tempestades, parece que as pessoas nem sabiam que o tempo estava fechando. Então veio um vento forte sobre o mar, caiu uma forte tempestade tão violenta que o barco parecia que ia quebrar. Como o navio começou a afundar, os marinheiros começaram a lançar as cargas ao mar. Talvez na sua vida e na minha vida seja dessa forma, quando o navio começa a afundar. Porque quando a coisa sai do controle e começa a dar errado, nós somos tendenciosos a jogar fora e a nos livrar daquilo que geralmente está aparente. Tem pessoas que até choram, se arrependem, mas isso não nos traz de volta à direção de Deus. O que nos conduz à direção de Deus é nos livrar do que está no porão dos nossos corações, para que o navio da nossa vida siga a viagem em paz. Quando o comandante achou Jonas ali no porão, levou ele para o convés e todos tiraram sorte. E a sorte caiu, sabe sobre quem? Sobre Jonas. Tem coisas que parecem ser coincidências, mas na verdade não são. Todos sabiam que Jonas estava ali fugindo de Deus. E quando fugimos de Deus para seguir as nossas próprias direções, todos que estão no mesmo barco sofrem as consequências das nossas escolhas. Então fique ligado, porque tem outras pessoas nesse convés. Não adianta ficar perguntando ao outro quando der ruim sobre o que ele fez, ou se você já sabe, ou se você vai saber já que vai dar ruim. Mesmo assim, aquelas pessoas não queriam matar Jonas. Jonas não morreria ali. A história de Jonas poderia ter acabado naquele navio, naquela tempestade. Mas assim como Jonas, a sua história não terminará dentro das tuas escolhas, das suas escolhas erradas, porque Deus, ele é maravilhoso, querido. Digo isso que por mais que muitas vezes escolhemos nos afastar, o amor de Deus, ele nos persegue e nos traz de volta. É incrível que quando escolhemos caminhos errados, já temos a solução para voltar ao caminho certo. Jonas queria a solução mais rápida para se livrar do problema. E disse, me jogue ao mar, que o mar se acalme. O que ele não imaginava é que o amor e a misericórdia de Deus estava sobre a vida dele. Talvez hoje o que você mais deseja é se livrar logo dessa dor, da frustração, do medo, da angústia, da ansiedade e até do desespero. Mas o que você não imagina é que se você ouviu essa mensagem até agora, é porque Deus, ele tem algo para a sua vida hoje. O amor de Deus vai te conduzir de volta ao propósito. E na vida, temos sempre duas opções de escolhas, queridos. A forma mais fácil ou a forma mais difícil. Jonas escolheu a mais difícil. Hoje você pode parar onde você está agora mesmo e não dar mais nenhum passo para longe da presença do Senhor, para que Ele te conduza em segurança de volta para a presença dEle.
Jonas teve que lidar com a grande frustração de ter sido arremessado ao mar e depois ser engolido por um peixe. Isso aconteceu com Jonas. Ali parecia o fim, mas Jonas orou quando estava dentro daquele peixe e disse que no desespero ele clamou ao Senhor e o Senhor ouve o seu clamor. A história de Jonas poderia ter sido contada com esse fim. Uma pessoa que fugiu da vontade de Deus e morreu por ter sido engolido por um peixe. Poderia ter sido esse o fim. Você sabia que os nossos olhos, eles têm o poder de nos direcionar àquilo que estamos vendo? Em Jonas 2:4 diz assim: ele diz que foi expulso da presença de Deus. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Volte os seus olhos para Deus, porque Ele é o teu resgatador. Mas Deus é misericordioso demais. Deus é um Deus de amor e de segundas chances. Mas uma vez a palavra de Deus veio a Jonas com a mesma direção e Jonas dessa vez aceitou e obedeceu. Eu não tenho dúvida nenhuma, queridos, que em muitas vezes em nossas vidas nós somos iguaizinhos a Jonas. É perceptível que depois das escolhas frustradas, dos desafios e das incertezas, que fazer a vontade de Deus fica até mais fácil, não é verdade? Assim como achamos que não temos que perder o nosso tempo com algumas coisas, acabamos gastando ele com aquilo que achamos que tem valor, mas que na verdade não tem. Você sabia disso? É triste falar isso. O controle das nossas vidas está nas mãos de Deus e não nas nossas como nós achamos. Porque quando Jonas chegou naquela cidade, Deus, como é maravilhoso, ele já havia tocado no coração de todos ali. Assim será na sua vida quando você obedecer a Deus. Quando você chegar, Deus já terá preparado tudo. Ele já terá preparado a tua vitória. Deus foi misericordioso com Jonas, com aquela cidade. E é comigo, é com você também, querido. Ele é assim porque Ele é Deus. Ele faz isso porque Ele nos ama. Mesmo assim, Jonas não entendeu o que Deus fez. Talvez na minha vida e na sua vida seja desse jeito. É difícil mesmo entender o amor, a grandiosidade, a grandeza desse amor de Deus. Ele nos persegue para nos trazer de volta. Ele não nos abandona para que possamos aprender que fugir nunca será a solução. A história de Jonas poderia ter acabado no mar, dentro da boca ou da barriga de um peixe. E a sua história, como ela será contada? Você já parou para pensar nisso? Deus usou Jonas para um propósito. E você, vai fugir ou vai encarar? Essa é uma pergunta para você. A decisão é sua. Deus te ama e jamais vai te abandonar, mesmo que hoje você esteja longe da presença dele. Mas se você estiver longe, volte antes da tempestade. Escolha o melhor transporte, porque o final você decide. Deus, Ele te ama e quer você pertinho dele. Que Deus te abençoe.